conflito do Irã. Irmãos, quantos de vocês ouviram, né, o que eu falei, que o final da guerra do Irã com Israel e os Estados Unidos vai se dar numa paz que trará o terceiro templo. E hoje, Donald Trump, que sofreu um novo atentado contra a vida dele, saiu a nota, né? O presidente norte-americano instou lideranças de diversas nações árabes e muçulmanas a interagirem ao Acordo de Abraão. Iniciativa que busca a normalização diplomática com Israel, de acordo com informações obtidas pelo Axios, junto a funcionários do governo dos Estados Unidos. O apelo está condicionado ao estabelecimento de laços formais. Olha só, irmãos. De laços formais, estamos ao vivo, irmã Josiane, com o Estado israelense assim que for consolidado um tratado para encerrar o conflito com ele. A proposta foi apresentada durante uma conferência telefônica realizada no último sábado, que contou com a participação. Olha só quem participou dessa reunião. O chefe de Estado da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein. Na ocasião, o mandatário americano expressou explicitamente, olha só, a expectativa de que os países ainda não signatários formalizassem sua adesão ao acordo logo após o término das hostilidades na região. Então, veja bem, irmãos, os inimigos de Israel vão se unir ao acordo de Abraão para uma paz e prosperidade no Oriente Médio. E aí tem mais, relatos de autoridades dos Estados Unidos indicam que o pedido pegou os líderes regionais de surpresa, gerando um momento de silêncio na linha. A reação inesperada levou o presidente americano a descontrair o ambiente, questionando de forma bem-humorada se os interlocutores ainda permaneciam conectados à chamada. Posteriormente, Trump utilizou sua rede social para manifestar gratidão pelo apoio e pela cooperação demonstrada pelas nações do Oriente Médio até o momento. Na publicação, ele reforçou que a estabilidade regional seria ampliada para a inclusão de novos membros aos históricos tratados. Agora, presta atenção nessa parte. Para dar andamento às negociações, o presidente sinalizou que o conselheiro Jared Kushner e Steve conduzirão desdobramentos diplomáticos nas semanas seguintes. Quem é o cara da paz no Oriente Médio? Quem é o cara da paz no Oriente Médio? Se chama Jared Kushner. E Jared Kushner, ele está incumbido de pegar todos os países do Oriente Médio e unir em torno de uma paz e prosperidade. O que isso significa, pastor Carlos? Que o caminho, irmãos, eu não tenho como aumentar o som. Se vocês puderem aumentar o som de vocês aí, dar uma olhada, porque eu preciso usar esse microfone aqui por causa do som que está aqui. Tem gente em ligação aqui, tem som lá dentro de onde está lá. E se eu não usar esse microfone, vocês não ouvem minha voz. Então, eu preciso da cooperação de vocês. Agora, irmãos, olha o que acontece. Nós estamos vivendo um tempo tão profético, que eu digo, a missionária Raquel teve um sonho hoje muito forte. E, inclusive, no sonho apareceu Donald Trump avisando sobre o início do Apocalipse. E eu vou dizer para vocês, né? Eu não sei se vocês viram
mas teve uma publicação de um familiar dos Rothschilds dizendo que o fim se aproxima. Então, veja, um dos familiares da família Rothschild avisou que o fim se aproxima. Então, o que ele publicou é Nathaniel Rothschild. Ele é porta-voz da família Rothschild. Isso ele publicou no X. E ele só escreveu essa frase: o fim está próximo. Irmãos, isso não é teoria. Ou eu estou ficando louco? Porque quando a gente fala de Rockefeller, Rothschild, a gente fala de famílias que sabem o rumo que as coisas vão tomar daqui para frente. Então, eu digo para vocês, né? E veja que esta fala, ela causou tumulto na internet. A publicação recebeu mensagens de pessoas do mundo todo, porque sabe quem está falando que o fim se aproxima. E como a irmã Luísa está dizendo, irmãos, nunca foi tão claro que o Apocalipse está próximo. E eu tenho falado com a minha esposa esses dias de viagem missionária, eu tenho conversado com ela, que é tenebroso o que está acontecendo. É muito tenebroso. Porque enquanto o Oriente Médio está se aproximando de paz e prosperidade para a chegada de um Messias, o mundo caminha para um colapso. Porque não tem como entrar um Messias nessa era, não tem como chegar um anticristo, o Messias, o anti-Messias que a gente diz, sem um caos mundial, irmãos. E a gente está muito próximo de um colapso mundial. E não é para te assustar, não, que eu estou falando isso. Eu estou falando isso como um pai que tem um filho de 7, um de 13, um de 14, que eu tenho um enteado de 25, a minha filha tem 23, e eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu tenho 2 netas do meu enteado, e eu vou dizer algo para vocês. Eu estou dizendo, cheio de sonhos, cheios de projetos, e não tem problema nenhum eles ter sonhos e projetos, mas com um aperto no coração eu olho para minha família e eu sei de uma coisa, que o arrebatamento da igreja é para os nossos dias. E que muitas coisas que eles sonham, projetam e vêm, não vai acontecer, porque seremos arrebatados. Então, o que me choca é uma conversa que eu tive com o pastor Maurício dos Estados Unidos, sempre assiste às lives aqui, e ele trabalha em alguns ambientes nos Estados Unidos, não vou dizer aonde, mas uma coisa ele falou que é uma realidade. Os não crentes estão mais
antenados do que os crentes. Porque se você olhar, Deus abençoe, irmão Gilmar, se você olhar agora para o que está acontecendo no Oriente Médio, Donald Trump chamando toda a Liga Árabe e os países que não aderiram ainda ao Acordo de Abraão a entrar após o fim da guerra com o Irã, isso é a abertura que os judeus querem para a construção do terceiro templo, irmãos. Então, eu digo para vocês, mas assim, irmã Márcia, eu vou dizer aqui, eu e você que estamos aqui nessa live, não podemos parar de viver, de trabalhar, de se alimentar, de sonhar, de fazer as coisas, mas a gente tem que ser o crente girafa. Diz que o crente girafa é aquele que está com os pés na igreja e a cabeça no mundo. Não, vamos ser crente girafa de uma forma diferente, os pés na terra e a cabeça no céu. Irmãos, não durma, não cochile e peça muito, muito discernimento espiritual nesses dias. Muito. Muito discernimento espiritual, porque uma era de engano e de apostasia está chegando, que é assombrosa, tá? É assombrosa. Então, toda essa unidade no Oriente Médio abre o caminho para a construção do terceiro templo e a chegada de um Messias. Outra coisa, irmãos, a gente está vendo aí, né, algo que me chamou a atenção hoje, que saiu